Deus nos amou primeiro. E antes sequer de nós existirmos, a palavra do Senhor, ela fala que Deus criou todas as coisas. E o salmista vem dizer que quando ainda éramos informes, ou seja, sem forma, no ventre da nossa mãe, Deus já sabia de tudo sobre nós, sobre os nossos dias, sobre os cabelos da nossa cabeça, sobre as palavras da nossa boca. Portanto, antes de nós existirmos, Deus já sabia de tudo a nosso respeito. E Deus tem um projeto de vida lindo para cada um de nós. Mas esse projeto de vida, ele só pode ser vivido se nós assim desejarmos. Deus não criou robôs. Deus criou um ser humano e através do pecado que entrou no mundo com Adão e Eva, nós passamos a ter o livre arbítrio, ou seja, o poder de decidir, de escolher. E nós podemos escolher ter a nossa vida delineada pelas nossas decisões e escolhas, ou nós podemos escolher ter a nossa vida delineada pela mão do Senhor e pelas escolhas do Senhor, debaixo da vontade do Senhor, nos submetendo ao Senhor. Também é uma escolha. Uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã, e esse é o motivo desse vídeo. Para o nosso propósito de vida, Deus já adotou a todos nós com capacidade plena de realizar. E o que seria o nosso propósito de vida? O propósito que Deus tem para cada um de nós, que é diferente. Dentro desse propósito, para cada um de nós, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ter a responsabilidade de pregar, de levar o Evangelho. Nós não precisamos ser pastor, missionário, obreiro. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos a responsabilidade com o nosso próximo e com Jesus Cristo, de refletir esse amor. Porque do mesmo jeito que nós fomos salvos, nós devemos, através da nossa cura, da nossa alma, levar o Evangelho. O amor pelas almas perdidas deve estar no nosso coração. E quando nós aceitamos essa responsabilidade e aceitamos que Deus reja, tome conta, guie, oriente, leve a nossa vida, Deus vai orientar a nossa vida para o propósito que Ele criou antes sequer de nós existíssemos. Há um propósito na sua vida. Há um propósito e um propósito incrível, só seu, que só pode ser vivido por você, abençoado pelo Senhor, desde que você esteja alinhado com a vontade de Deus, desde que você tenha a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que é a única forma de nós estarmos conectados com o Senhor, aceitando a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Então, para viver esse propósito, é necessário estar dentro desta situação. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para que você venha a desacreditar do potencial que Deus colocou em você quando te fez. Você tem um potencial para o teu propósito. E uma coisa que o inimigo vai trabalhar é em cima disso, que é para desconstruir o que Deus construiu em você, te colocando em dúvida, te colocando em insegurança, medo, angústia, ansiedade,
te desmotivando, levantando situações que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai dizer: eu não aguento mais, eu quero desistir. Então, meu irmão, minha irmã, nós vivemos uma batalha espiritual. Há um mundo espiritual que, se nós não nos apegarmos a Deus, ao nosso propósito, a Jesus Cristo, nós não conseguimos viver o nosso propósito. E viver o nosso propósito requer entender que o inimigo vai fazer de tudo para desconstruir este propósito. E que nós vamos fazer de tudo para confiar em Deus, para receber a unção que o Senhor tem para a nossa vida em cada etapa desse propósito e ter a certeza plena de que Deus nos fez de forma a ser mais que vencedor, que é isso que a palavra do Senhor nos diz. Por isso, esteja com a sua vida na rocha, que é o Senhor. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para que você possa se reconciliar com Deus. Esse é o único caminho, verdade e vida que nós temos acesso ao Pai e ao propósito da nossa vida. Pregue a palavra, seja luz, seja sal. Foi isso que Jesus nos mandou. E clame ao Senhor, Jeremias 33:3. Clama a mim e eu te responderei. Coisas maravilhosas que ainda não sabes. Então clame ao Senhor, peça que o Senhor te oriente sobre o propósito da tua vida, sobre para o que você foi criado, gerado, mas com certeza tem a ver no lugar onde você está, no lugar onde Deus nos coloca, é onde nós devemos florescer, ou se Ele tirar você, é onde você vai florescer, mas toda a orientação da nossa vida vem da parte do Senhor e nós devemos nos submeter e pedir orientação a Ele para tomar alguma decisão. Nós não tomamos decisões por nossa vontade. A vontade do Senhor é sempre soberana na nossa vida e nós devemos pedir confirmação ao Senhor para que Ele firme os nossos passos dentro da vontade dEle. Cessar todas as vozes que estão em nossa cabeça e deixar que apenas a voz de Deus nos guie pelo caminho que Ele tem preparado para nós. Não desista do seu propósito. Se você desiste do seu propósito, você vai ser sempre uma pessoa frustrada. Deus vai continuar contigo, Deus vai cuidar de ti, mas vai sempre faltar aquele se eu tivesse, e isso vai sempre ecoar na sua cabeça. Isso vai sempre estar a te lembrar, se eu tivesse sido mais forte, se eu tivesse aguentado, se eu tivesse suportado, se eu tivesse seguido em frente, se eu não tivesse olhado para trás, se eu não tivesse desistido. Por isso, não creia, não queira parar no si. Você não foi feito para parar no si. Você foi feito para seguir em frente. Siga em frente. Deus vai te dar força, renovo, vigor, direcionamento, planejamento. Clame a Ele, ore ao Senhor. Ele vai te dar tudo o que é necessário para você alcançar o projeto que Ele tem para a tua vida, o propósito que Ele tem para a tua vida. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.